Olá, concurseiro, concurseira, tudo bem? Seguinte, quero lembrá-lo de um fato importante, você que está participando lá no Face, você que tem deixado elogios, você que tem feito críticas, muito legal isso. E mais uma coisa, se você quer que nós trabalhemos aqui um determinado assunto que você tem dúvida, que você leu, que acha importante, que deve ser melhor trabalhado, por favor, deixe um recado. Nós com certeza vamos avaliar isso e vamos discutir e vamos tirar essas dúvidas. E lembrando uma música do Chico Buarque, a música Vai Passar, que reclama que muitas ideias, muitos assuntos, muitos temas estão apagados na memória das novas gerações e até na nossa. O que nós preparamos hoje? Datas importantes do ano de 2012. Seguinte, o ano de 2012 ganha importância porque há 20 anos aconteceu um dos fatos mais marcantes na nossa política. O que foi isso? Foi o dia 29 de setembro de 1992, que a Câmara dos Deputados aprovou, veja bem, por 441 votos, o afastamento do então presidente Fernando Collor de Mello. Olha que interessante isso. Logo Collor, que foi o nosso primeiro presidente eleito com o voto popular após o regime militar, que durou do ano de 1964 até o ano de 1985, quando João Batista de Oliveira Figueiredo, o último dos governantes militares, o grande general, deixou o poder. Collor também é o único presidente deposto pelo processo de impeachment em nosso país. Fato raro, por isso que ele deve ser lembrado. E essa data de 20 anos aí é emblemática. Concurseiro, concurseira, lembre-se um pouco dessa história que completa 20 anos. Tá, vamos lá. Collor foi eleito em 89, primeira eleição direta após o então regime militar, como eu disse. Datas das eleições. Interessante nós termos aí um histórico disso. Primeiro turno, quando aconteceu isso, 15 de novembro do ano de 89. Com 22 candidatos. Olha o tamanho da bancada que dava para um debate, uma coisa muito grande. Era muito exaustivo ficar ouvindo a explanação de cada um, porque esse número gigante de pessoas acabava tomando muito tempo na hora de uma transmissão. Muito bem. Eliminou-se os 22 candidatos no primeiro turno. Vamos para o segundo turno, que acontece no dia 17 de dezembro. Olha, muito próximo do Natal, do ano, claro, de 89. E daí, abrem-se as urnas, não tínhamos urnas eletrônicas como temos hoje, a coisa completamente diferente, contagem manual. O Collor, que estava na seguinte coligação, olha como soa até estranho aos nossos ouvidos, PRN, Partido da Reconstrução Nacional, e mais apenas um partido estava consigo naquele momento, o PSC, e ele foi eleito com a seguinte cifra, 20.607.936 votos. E o Luiz Inácio Lula da Silva, sua primeira eleição, estava na seguinte coligação, quando nós comparamos com hoje ou com as últimas eleições, ele tinha a seguinte coligação, acompanhe. PT, claro, seu partido, PSB e PCdoB. Apenas esses três partidos. E o Lula, em relação ao Collor, fica com mais ou menos a metade dos votos. A seguinte cifra. É claro que não temos que decorar isso, e sim para que nós possamos fazer uma análise como é que foi esse momento. 11.619.816 votos. Repito, isso aí é apenas para que nós possamos fazer uma comparação. E foi uma eleição, claro, direta, nossa primeira, e toda aquela cena do Collor subindo a rampa do Planalto, coisa que para os brasileiros analisar esse momento, ver isso na televisão, era algo completamente estranho, nós não estávamos acostumados. Como presidente da República, Collor foi acusado, logo depois que ele assume o poder, de envolvimento em um esquema de corrupção organizado
segundo ele, pelo seu ex-tesoureiro de campanha, ou melhor, segundo os acusadores, né? O acusador aí, o acusado nesse momento era Paulo César Farias, ou PC Farias, como normalmente nós encontramos em jornais de época. E provavelmente histórias venham a pipocar na televisão, nos jornais pelo Brasil ainda sobre esse tema. As primeiras denúncias de corrupção organizada pelo seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, surgiram logo após que Collor completou seus primeiros 100 dias de governo. E lembre o seguinte, 100 dias sempre é uma data marcante para qualquer governo em nosso país. Eu não sei porquê, mas esse número ficou bastante emblemático. Então é o seguinte, note que é muito comum sempre fazer uma avaliação, seja de qualquer governo, dos seus primeiros 100 dias, municipal, estadual ou federal. Voltemos ao caso de Collor. Os seus primeiros dias repercutiram na imprensa que, livre da censura da então ditadura militar, podia investigar e denunciar abertamente o caso de corrupção. Concurseiro, olha que interessante isso. Um dos personagens marcantes desse evento da história do Brasil foi o depoimento de um motorista. O nome dele, grave isso, Francisco Heriberto França. Seu depoimento foi publicado na época pela revista Isto É. Essa revista é histórica. A revista, ele disse que transportava cheques da empresa de PC Farias que pagavam as despesas pessoais de Collor e de Rosane, lembrando, com dinheiro público. Mas pensa o seguinte, num país que tinha acabado de passar pela ditadura, como queríamos acreditar, aí entre aspas, num motorista, justamente num país onde, em muitos casos, ainda vale aquela velha frase, você sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe de quem eu sou filho? Ou melhor, nesse caso, eu sou o presidente, como que um motorista vai fazer a acusação sobre mim? Muito bem. No mês de junho de 1992, foi encontrado a prova definitiva da ligação entre Collor e PC Farias. Olha só, era um cheque, abre aspas aí, um cheque fantasma usado por Collor e, por incrível que pareça, foi para comprar na época um Fiat Elba, que não tinha grande apelo popular, não era um desses carros que causam um fetiche para que você quer ter, não era um carro que chamava muito atenção. Esses episódios inflamaram a população, o desejo de querer que essas coisas fossem resolvidas. Nas ruas crescia um movimento popular que pedia a saída do Collor da presidência. Todo aquele povo que durante a sua eleição, durante a sua posse, achava que o Brasil ia mudar, que seria um novo país, que nós estávamos livres da corrupção, de repente teve uma outra visão desse presidente, que era um presidente jovem, um presidente que mostrava energia, um presidente popular, que corria nas ruas. O interessante foi que, em junho daquele ano, mais um detalhe aí que você tem que ficar atento, a TV Globo deu início a uma minissérie que chamava-se, abre aspas, Anos Rebeldes. Essa minissérie apresentava jovens que lutavam contra a ditadura. Muitos acreditaram que este programa influenciou o chamado movimento dos caras pintadas. Claro, aquela rapaziada daquela época, hoje é adulta, em família constituída, mas foi para as ruas com a cara pintada, muitos de verde e amarelo, outros faziam outras inscrições no rosto com a tinta preta, mas o quê? Era um sinal de protesto contra o então governo. Outro fato marcante que faz 20 anos e que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a morte de Ulisses Guimarães. Pensa comigo, este é um dos políticos mais importantes da nossa história recente. Concurseiro, concurseira, vamos voltar um pouquinho no tempo
e relembrar aí alguns fatos sobre a vida de Ulisses, até para poder contextualizar e dizer por que ele é esse personagem tão importante em nossa história. Acompanhe. Ele foi, olha só, vice-presidente da UNE, União dos Estudantes Brasileiros, importante instituição, marcante na história democrática ou pela luta democrática em nosso país. Outro ponto, no ano de 47 ele tornou-se deputado estadual pela legenda PSD, seu primeiro cargo público. Em 61, foi ministro da Indústria e Comércio, chefiado por Tancredo Neves, que viria a ser presidente e morreria sem tomar posse. Lembra desse fato também aí, porque Sarney vai tomar posse e hoje está no Congresso Nacional com uma pessoa, com uma figura bastante discutível, mas que tem um determinado poder em nosso país, sempre é chamado para determinados conselhos. Em 64, apoiou o golpe militar. Olha que interessante isso. Ele vai apoiar o golpe e até propôs cassações. Essa é a sua mancha política. Diante disso, logo depois ele viu como que os militares estavam agindo, ele mudou de lado e se tornou oposição, filiando-se ao antigo MDB, que alguns falam o velho MDB de guerra. E daí, claro, esse momento foi o momento que os militares disfarçaram, tentaram dar uma ideia ao nosso país que nós vivíamos um momento tranquilo, criando, você tem que gravar aí, um momento do bipartidarismo. Esse bipartidarismo foi imposto pelo governo militar como um eufemismo aí para que o Brasil tivesse uma chamada democracia. É claro que não foi isso. Outro ponto da vida de Ulisses que vale a pena a gente lembrar. No ano de 1973, em um ato simbólico, veja, em plena ditadura militar, ele lançou sua anticandidatura. Essa palavra é marcante quando relacionamos a Ulisses. A sua anticandidatura à presidência da República e assim se colocou contra o regime, que no primeiro momento apoiou, disse que foi uma mancha, mas ele vem corrigindo isso ao longo do tempo. No processo de redemocratização, isso é o que mais vale lembrar da sua vida, ele foi um dos mais importantes nomes da campanha pelas diretas já. Por isso que este ano nós conseguimos ir às urnas, claro, daí com as urnas eletrônicas e colocar ali as nossas digitais em muitas cidades do Brasil e escolher o nosso prefeito. Logo vamos para governador e depois e também presidente. Veja agora essas imagens sobre a nossa Constituição atual, quando Ulisses faz um depoimento muito marcante que deve ser lembrado. Acompanhe. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Concurseiro, concurseira, grave essas imagens. Ela é importante até para a cidadania em nosso país. Lembre-se, Ulisses morreu no dia 12/10/92 em um acidente de helicóptero em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Nesse voo estavam a sua esposa, Dona Mora, o ex-senador Severo Gomes e a esposa desse senador. Os restos mortais de Ulisses nunca foram encontrados. Ainda para marcar a sua a lembrança de Ulisses, eu gostaria que você prestasse atenção nesse outro recorte que nós fizemos sobre um vídeo da sua vida. Vai lá, acompanhe. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Concurseiro, concurseira, vale a pena ficar com essas imagens, comparar com os dias atuais, relacionar com os novos fatos, com os políticos que nós temos hoje. Por isso que eu disse que Ulisses pode ser lembrado, por tudo isso que você acabou de ver. Nosso próximo tema, concurseiro, faz parte aí da energia.
que sempre envolve o nosso dia a dia, que envolve as nossas decisões políticas, que envolve os nossos governantes. Claro que não é no Brasil que está acontecendo isso, mas temos que relacionar com o Brasil. Eu já falei isso outras vezes. Mais importante do que eu saber a informação é o que eu faço com ela, a minha capacidade de estabelecer relações, como se fosse uma engrenagem de bicicleta e a sua correia. Quanto mais ligações eu faço, mais eu entendo do assunto. E qual é o nosso próximo tema? Vamos lá. Japão passa a investir em energia geotérmica. Olha, num mundo que cada vez mais precisa de energia, como assim cada vez mais precisa de energia? Fazendo aí uma relação bastante didática e até parece banal, mas explica bem o nosso dia a dia, as nossas necessidades em relação à energia. Isso vale para o mundo inteiro, tá? Pensa, construímos uma casa hoje, distribuímos as tomadas por todos os cômodos. Em pouco tempo, nós precisamos ir ao mercado, ir a uma loja de material elétrico e comprar aquele T, o Benjamin ou aquela régua. Por quê? Cada vez mais compramos novos aparelhos que necessitam de tomadas. Isso é uma prova que nós precisamos, que nós consumimos cada vez mais energia. Por isso que essa matéria que eu vou discutir agora com você é muito importante. Primeiramente, você sabe o que é energia geotérmica? Vamos lá. Esta é uma fonte praticamente inesgotável. Digo praticamente porque ainda nós não sabemos o que tem no interior da Terra direito. Nós não conhecemos, a ciência ainda vai ter que estudar muito, ok? Então, é uma fonte inesgotável, abre aspas aí e fecha aspas nessa palavra inesgotável, de calor que flui do núcleo do nosso planeta, que vem lá do seu manto. Para nós podermos visualizar essa questão do calor, eu gostaria que você acompanhasse um pouco essas imagens, depois eu volto a descrever melhor. Vamos lá. É uma das forças mais poderosas do planeta. Tão quente que nada consegue sobreviver a ela. Tão volátil que explode dos recessos mais profundos do nosso planeta. Para armazená-la, os cientistas sonharam por muito tempo com uma nova forma radical de tecnologia ecológica que transformasse isso nisso. Agora, na remota região florestal da Califórnia, no Vale Rhine da França e na remota ilha no norte do Atlântico, esse sonho está a ponto de virar realidade. Ela tem o maior potencial de fornecimento de energia renovável para o mundo todo. Se der certo, as usinas elétricas poluidoras podem virar coisa do passado. Bem-vindo à fronteira geotérmica. Obras incríveis. O poder da energia geotérmica. Faz menos 1 grau Celsius no poço número 26, 40 quilômetros a leste de Reykjavik, na Islândia. Os engenheiros têm que enfrentar tais condições enquanto a perfuratriz alcança a profundidade de 2 quilômetros. Eles estão trabalhando nisso há 6 dias sem parar. Por mais de 100 anos, a maioria das perfurações em profundidade geraram poços de petróleo. Mas, se os engenheiros aqui perfurarem a uma profundidade maior ainda, eles podem alcançar algo mais valioso: a água superaquecida. É o combustível de uma tecnologia radical que transforma o calor da Terra em eletricidade. Se a energia geotérmica der certo, pode causar uma revolução energética e reduzir de maneira drástica nossa dependência do combustível fóssil. Concurseira, concurseiro, prestou atenção nas imagens da lava vulcânica, da lava fluindo? Então, como existe uma grande quantidade de calor no interior do nosso planeta, e este calor está lá de graça, se ele for aproveitado para o aquecimento de água aqui na superfície e o aquecimento dessa água faz girar uma turbina, nós teremos uma energia elétrica, entre aspas, de graça. Nós teremos uma energia elétrica limpa que pode abastecer milhões de pessoas, ok?
Então, pensando nisso, o Japão passou a buscar fontes de energia alternativas, como é a energia geotérmica. O geo aí está se referindo à terra, e térmica por quê? A cada 30 metros, quando eu cavo um buraco, por exemplo, está 20 graus aqui na superfície. Se eu cavar um buraco, a 30 metros vai para 21, 60 metros vai para 22, e assim essa temperatura vai aumentando, por isso o termo geotérmico. Desde março do ano passado, de 2011, tá certo? Quando uma tsunami destruiu a usina nuclear de Fukushima, o Japão começou a pensar, peraí, não dá para nós continuarmos com essa energia que causa um dano terrível quando temos um acidente. Mesmo que esse acidente venha acontecer de 50 ou de 100 em 100 anos, os danos são praticamente irreparáveis. Ou num período aí de 400 ou de 500 anos. É um período muito longo para que deixe marcas em relação à questão nuclear. Pensando nisso, concurseiro ou concurseira, as autoridades japonesas tomaram a seguinte decisão em relação aos seus 54 reatores atômicos. Vamos paralisar todos. Por quê? Não compensa o risco. Seguinte, o Japão ainda é muito dependente das usinas termoelétricas, mas a posição onde esse país se encontra, a posição geográfica do planeta, é muito importante para a geração. E é isso que eu quero trabalhar com você agora. Vamos lá. Para que você entenda um pouquinho melhor que você não encontra, pelo menos hoje com a tecnologia que temos, energia geotérmica em qualquer lugar. Tá certo? Olha só, eu vou mostrar para você um mapa, e esse mapa foi feito por imagens de satélite. Lembre-se que um satélite nunca faz a imagem ou a fotografia, como queira, de uma vez só do planeta. Como nós temos um planeta redondo, e são vários satélites ao redor do planeta que vai fazer várias imagens, depois nós juntamos e temos um mapa plano como esse que você está observando agora. Vai lá, me acompanhe. Eu fiz alguns riscos, algumas linhas tracejadas nesse mapa. Observe aí. Cada uma dessas linhas tracejadas são um encontro de placas tectônicas, como se fosse um ovo cozido que você bateu sobre a mesa e trincou. Agora olha a posição do Japão, estamos marcando para você aí. Note que o Japão está localizado numa área de encontro de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas podem se chocar uma com a outra, elas podem se afastar uma da outra e elas podem se esfregar uma na outra. Pensa comigo, nesses lugares acontecem, ou melhor, tem grandes temperaturas por causa dessa fricção, desse afastamento, de choque ou mesmo delas se esfregarem. Aproveitando o aquecimento dessas áreas, dessa energia que existe ali, dessa energia geotérmica, você consegue ter uma usina para gerar energia de maneira limpa. Concurseira, concurseiro, o tema energia é muito comum nas provas que existem em todo o Brasil. Então fique atento a isso, a energia geotérmica vai sim ganhar cada vez mais força em todo o planeta. E você deve, é claro, ficar ligado. Pessoal, quero lembrar mais uma vez, vale a pena, entre no Face, discuta, deixe ideias e com certeza eu vou discutir com você, vou trabalhar o tema que você venha a propor. E assim eu me despeço, até o nosso próximo programa.